Olá, meus amigos, vamos estar iniciando aí mais um aqui, ó, aqui, símbolozinho de provas. Então estão aí 100 artiguinhos aí por volta de 100 artigos aí do CPP. Ação penal. Se recebe cita, cita para quê? Apresentar uma resposta ou uma exceção, prazinho de 10 dias. Depois da resposta, o juiz vai verificar se absolve sumariamente. Aqui já pode analisar alguma prova que tenha no inquérito, porque a absolvição sumária, por que ela acontece? O juiz, nesse momento aqui, vai reconhecer o quê? O fato é atípico, então ele vai ver o que fato está delineado e vai reconhecer que aquilo não é crime. Ou já está extinta a punibilidade, aqui é uma questão mais a ver com direito. Ou por excludente de licitude, que é questão também probatória, o juiz pode absolver sumariamente. Então aqui, a depender do que se alega ali, essas três condições, e duas delas aí são intimamente relacionadas às provas, pode ser que o réu já consiga aí uma absolvição sumária. Se não for caso de absolvição sumária, aí o que nós vamos ter? O juiz dá um despacho e vai marcar a audiência de instrução e julgamento. Essa audiência de instrução e julgamento, tá ela mais para cá, a IJ, vai ser uma audiênciazinha que fica lá o juiz, do lado de cá o escravão, aqui o promotor, aqui vai ficar o advogado, aqui vai ficar o réu, aqui hora vai sentar a vítima, testemunha, perito, que são as provas que nós vamos estar falando, pode ter uma cariação, pode ter um reconhecimento, vai ter o interrogatório, ou seja, tudo isso aqui nós vamos analisar na audiência de instrução e julgamento. Então a ordem está lá no artigo 400. Se tiver diligência, ou às vezes casos de memoriais, pode ser com que ele dê vista para memoriais e vai proferir uma sentença. Então, prova é o que é produzido durante o processo, seja documento que você vai juntar, seja o próprio depoimento da vítima, que embora ela não seja compromissada, ela elucida. O julgamento, principalmente a prova, ela vai ser analisada aqui nessa audiência, mas também a prova documental pode ser juntada a qualquer momento do processo, pode ser com a ação penal, com a própria resposta. Então o que é prova? Vamos ver alguns conceitos aqui para a gente permear o que vai estar pautando aí o nosso objeto. É a geradora da convicção do juiz, porque aqui no Brasil o livre convencimento motivado. O juiz ele é livre para fazer a apreciação da prova, beleza? Então, formador da convicção do juiz, ele tem que fundamentar essa convicção para ele se pronunciar determinado fato. Por quê? O que é a acusação? A acusação, seja ela uma denúncia ou uma queixa,
ou seja, ela seja uma ação penal pública ou privada, vai aplicar as penas da lei, porque o sujeito violou o contrato social e praticou uma infração penal. Então vai ter todo o processo penal para, ao final, condenar ou absolver, lá, ó, declarando a existência da responsabilidade ao final e impondo, conforme o caso, a sanção penal. Então está nessa... E o juiz, olha aqui, ele é o sujeito imparcial, mas também, com base no nosso sistema do livre convencimento, o juiz pode também produzir prova de ofício, ou seja, ele pode se imiscuir na matéria probatória para sanar eventual dúvida que ele tenha. E seja a favor ou contra a acusação, ele pode mandar produzir prova de ofício, seja para beneficiar, seja para prejudicar o réu, não importa. Então, as provas aí, ó, o juiz pode produzir de ofício, nós vamos detalhar mais isso. Qual elemento de prova é introduzido no processo, ou seja, pode ser de testemunhal, pode ser prova documental, prova pericial e por aí vai. Então são os meios que a prova vai ingressar no processo. E o elemento de prova é qualquer deles que pode formar a convicção do juiz, né? Como diz o Torinho, o resultado de uma perícia, o conteúdo do documento, o resultado, né, de um laudo pericial, o depoimento de uma perícia. Então só aí para a gente situar, iniciando, o que nós vamos estar tratando aí nesse nosso módulo de prova. Meios de prova e o acesso pela defesa. Eu listei já aqui, ó, algumas disposições. Olha aqui o que fala a lei da OAB. Ó. São direitos do advogado examinar em qualquer instituição responsável por conduzir investigação, mesmo sem procuração, autos de flagrante e de investigação de qualquer natureza, findos ou em andamento, ainda que conclusos a autoridade, podendo copiar peças e tomar apontamentos, por meio físico ou digital. No interesse do representado, então já tem um probleminha aqui, ó. Por quê? Porque como é que você vai mostrar? Ou é com procuração, ou é com o flagranteado indicando o advogado, mas tem que ser no interesse do representado. Ele vai ter amplo acesso ao advogado aos atos que já estejam documentados, ou seja, o que já está no inquérito. Se ele vai lá na delegacia, o advogado, ter acesso ao inquérito e está tendo um depoimento de uma testemunha na sala ao lado, depoimento da vítima, não vai nem ficar sabendo. Agora, juntou esse depoimento, direito ao exercício de direito de defesa. Então você vê que a lei tenta dar uma ampla procuração, aqui o Supremo, sabendo que é abuso, ele dá uma limitada, ok? Então, olha aqui a interpretação da jurisprudência. O direito ao amplo acesso descrito na súmula engloba a possibilidade de obtenção de cópias. Então o advogado pode tirar cópia, né, de todos os elementos de prova já documentados, inclusive mídias que contenham gravação de depoimentos em formato de audiovisual. Claro que aqui são depoimentos que foram, né? Por exemplo, o sujeito prestou depoimento lá na polícia e o delegado falou, ó, se eu tenho direito de ficar calado, nós vamos estar ali gravando aqui, viu? Aquela câmera ali está ali gravando, se eu não quiser não fale nada, mas está sendo gravado. Então, se foi feito dessa forma o depoimento, o advogado tem direito a acesso à mídia, conforme destacando aí o Supremo, ele tem direito a verificar, tirar cópia, extrair até do próprio depoimento que foi prestado. Beleza? Então já vamos aí, já começa com questãozinha, que esse é o nosso objetivo. Olha só, o direito ao acesso amplo aos elementos de prova engloba a possibilidade de obtenção de cópias. Opa, vimos que sim. Julgado aí do Supremo, pode obter cópias por quaisquer meios, ó, de todos os elementos de prova já documentados. Se está no inquérito policial, o advogado tem o direito de
está tendo acesso, inclusive, tirar cópia. Abrangendo também, conforme o Supremo falou, mídias que contenham gravação de depoimentos no formato audiovisual. Então, questãozinha de 2017 do CESP, para a Defensoria Pública, já tratando especificamente aí daquele julgado do Supremo. Por isso você vai ver que a nossa tônica aqui, nessa parte de provas, é sempre fazer a análise, identificando para você o tópico, o assunto, fazendo a base constitucional, base legal, eventuais julgados e sempre trazendo questões. Pode ter delimitado pela autoridade competente o acesso aos elementos de prova relacionados à diligência em andamento e ainda não documentadas nos autos. Beleza. Quando houver risco de comprometimento da eficiência, da eficácia ou da finalidade da diligência. Então, o Supremo veio e falou o seguinte, não, tem que ter acesso ao que já está juntado. Agora, se está em andamento, uma prova, né, está tomando um depoimento na sala ao lado, está fazendo uma medida de busca e apreensão, ou seja, não vai informar para o advogado, nós vamos estar fazendo a busca e apreensão na casa tal. Tá bom, seu advogado? O senhor quer acompanhar a gente? No dia tal, nós vamos fazer a busca e apreensão. Chega lá, vai bater na porta, quem é que vai aparecer? O sujeito lá, em tese que praticou o crime. Tudo bom, meu senhor? Nós vimos aqui cumprir mandado de busca e apreensão. Claro, fica à vontade, vocês querem um café? Entra aí, senta aí. Quer um cafezinho? Cadê açúcar? Cadê a cocaína? Tá no açúcar lá, né? Que vai virar. Ó. Então, assim, complicado. Então, às vezes, ó, pode ter risco de comprometimento da eficiência. Agora, fez a diligência. Fez a busca e apreensão. Quando faz uma busca e apreensão lá da mercadoria, dos objetos, vai gerar um auto de apreensão. Juntou no inquérito, o advogado tem acesso. Prestou um depoimento, o advogado tem acesso. Se já está juntado aos autos, tem acesso. Agora, antes, olha lá, ó, pode ressalvar, então é importante essa questão trazida de magistratura VUNESP. Ó. Durante o inquérito, o advogado não é um direito absoluto. Ó. Esse direito dele de ter acesso pode ser delimitado pela autoridade competente. O acesso a elementos de provas relacionados à diligência em andamento, ainda não está juntado no inquérito. Olha lá, ó, não estão contraditório judicial. Sim, isso é o sistema do livre convencimento, que é a regra no nosso direito, livre convencimento motivado. Então, beleza, livre convencimento. O juiz é livre para formar sua convicção, mas desde que ele faça de forma, ó, fundamentada. Ele tem que justificar as suas razões. Beleza. Não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares não repetíveis e antecipadas. Questãozinha aqui, ó, cobrou a letra do artigo 155. Por quê? O que a gente tem em mente aqui? Olha lá, nós temos um inquérito policial, fase preliminar ao processo penal, essa fase é administrativa. Essa fase aqui, a gente sabe que não tem contraditório, não tem ampla defesa. Não tem, isso lá você não vai poder contraditar essas provas lá não tem contraditório, não tem ampla defesa. Então o que acontece? Você imagina que foram ouvidas aqui 5 testemunhas durante o inquérito. Beleza, essas 5 testemunhas. O promotor foi, ofereceu a ação, o juiz recebeu a ação, mandou citar o réu, apresentou resposta, não é caso de absolvição sumária, então sumiu no mundo, ninguém sabe. E o juiz vai seguir aqui e vai ter que dar uma sentença daqui a pouco. Beleza. Só que as testemunhas não foram. E a única coisa que tinha era essa prova testemunhal. A prova testemunhal indicando que o sujeito foi o autor do crime. Só tinha isso. E nenhuma dessas testemunhas compareceu. Mas essas testemunhas prestaram depoimento no inquérito. E esse inquérito policial está anexado à ação penal. O juiz recebeu, mandou citar e tal. Lá na hora da sentença, ele pode ou não pode condenar aí com base de forma exclusiva nesses elementos de prova do inquérito. Porque as testemunhas sumiram, ninguém sabe cadê. Mas elas prestaram depoimento no inquérito. Pode ou não pode o juiz usar isso aí para fundamentar uma condenação? Não pode. O CPP, até pela leitura do artigo 55, ele é mais amplo. Pelo jeito que está aí, não pode de forma alguma. Não pode para condenar. Porque, por exemplo,
Mas elas prestaram depoimento lá na polícia. Sei lá como é que foi na polícia, não tinha advogado. Eu já cansei em júri, por exemplo, de pegar com o jurado aqui, senhor jurado, ó, cópia do processo aqui, ó. Tudo bem, ele está sendo julgado aqui, mas vai ser julgado com base, né, tem um mínimo de prova, porque um dia você pode estar sentado aqui no banco também, então tem que ter um mínimo, uma investigação digna, no mínimo. O mínimo que a polícia está aí é para isso que tem que fazer. Vamos ver? Vamos ver junto aqui, vamos na página 250. Todo mundo aí age na página 250. Não, vamos comigo, é eu aqui, pode vir aqui a telinha. Aí. Então vamos comigo na página 250 lá do processo. A entrega aqui para os jurados. Olha aí, ó, é o depoimento do Paulo. Policial Paulo, hein? Todo mundo aí, tá acompanhando? Olha só, indagado respondeu o quê? Vamos ler? Aí pera aí, olha o que eu vou fazer. Vou lá para a página 230. Olha a policial aqui, ó, Maria. Policial Maria. Vocês vão ler aí, eu vou ler aqui. Falo isso para os jurados, né? Vamos ler junto? 3 páginas de depoimento, tudo igual, até a vírgula. Claro que um daqueles depoimentos não foram dados, foi cópia e cola do escrivão. Ué, não tem como depoimento ser o mesmo até a vírgula, 3 páginas. Não, copiou e colou. Então um daqueles depoimentos não existiu. Não sei, não tinha advogado lá. Se tivesse advogado lá é outra coisa. Se tivesse advogado lá, não dá para questionar depois, porque ele estava lá. Agora, lá não tem contraditório para defesa. Então é por isso que, olha que interessante, o juiz não pode... Opa, terminei passando aqui. O juiz não pode, aqui na sentença, fundamentar uma condenação exclusivamente com base no IP. Ele tem que ter alguma prova produzida aqui durante o processo. Porque se ele não tiver nada aqui durante o processo, só tiver o que tiver no inquérito aqui, meu amigo, ele vai ter que absolver o réu por falta de prova, ok? Já caiu numa prova de concurso, embora não seja a letra do CPP, perguntando se o juiz pode absolver exclusivamente com base no inquérito. Ué, absolver ele pode, porque para ele absolver basta não ter prova. Se no inquérito tiver prova que não foi ele, ok. Então o CPP fala que não pode considerar exclusivamente o que está no inquérito. Condenar, jamais. Absolver, pode, porque em regra o juiz pode absolver qualquer coisa. Entendeu? Mas a letra do CPP do artigo 155 não pode condenar, não pode considerar exclusivamente o que está no inquérito policial. Salvo as provas não repetíveis, ou seja, vamos lá, aqui no inquérito policial, ó, foi feita uma perícia. Tem um laudo pericial, a vítima foi submetida, quando ela sofreu a lesão, a um laudo pericial. Esse laudo pericial está lá no inquérito. Beleza, está lá o laudo pericial. Agora, passou 2, 3 dias, essa vestígio do crime sumiu. Beleza, durante o inquérito você vai poder questionar esse laudo? Tem contraditório com relação a isso? Não tem. A vítima vai lá, o investigado vai lá, pede alguma diligência, mas o delegado tem discricionariedade em fazer ou não. Então você não vai ter como contraditar isso no inquérito, porque ele não tem contraditório. Então você aguarda, a perícia está lá no inquérito, aqui o juiz vai considerar. A perícia é daquelas que não tem como repetir, não tem como fazer de novo. Então você não fez o contraditório com relação a ela lá, mas aqui você pode. Por exemplo, notificar o perito para vir prestar um depoimento, você pode nomear um assistente técnico para questionar o laudo já elaborado. Então você pode fazer com relação às provas cautelares não repetíveis e foram feitas de forma antecipada, em relação a elas você vai fazer o contraditório diferido. O que é esse contraditório diferido? Você vai realizá-lo só na fase contraditório. Interessante, deverão ser provados, e no finalzinho eu trago todas as referências, tá? A doutrina para você ir consultando aí dos melhores autores para te dar a base doutrinária necessária aí. Então, objeto de prova, deverão ser provados a imputação constante na peça acusatória. Então vamos lá, olha aqui, se tem aqui a acusação, sempre é isso. Juiz, esse sujeito praticou isso, aplica uma pena nele. Então esse fato aqui, e que esse sujeito foi o autor, tem que ser provado. Então, a imputação constante na peça acusatória. Isso tem que ser provado e é para isso que serve todo o processo penal. Tem que ter prova aí do processo penal. Beleza? Então, vai ter que ter prova. Os costumes também, se a parte alegar algum direito, ela tem que provar. Regulamentos e portarias, ok? Porque o juiz é dado a conhecer a legislação federal na parte penal. Agora, leis e portarias, a parte tem que juntar, exceto se a portaria em questão funcionar como elemento da norma penal em branco. Por exemplo, lei de drogas. O que é droga? Está na portaria lá da Anvisa.
Então isso aí você não precisa provar para o juiz, porque para ele ver se é droga, ele já tem que saber da portaria, tá ligado? Agora, demais portarias e regulamentos que não estão indicando aí uma complementação de norma penal em branco, aqui o direito à liberdade, é o que está envolvendo aqui, vai ser uma pena para a liberdade. O que está acontecendo? Ainda que o réu confesse, se for a única prova que tiver no processo penal é a confissão dele, o juiz vai ter que absolver. Porque no processo penal, uma confissão por si só não pode embasar a condenação. Vai que esse cara está ganhando dinheiro para confessar por alguém, vai saber se lá. É diferente. Lá no processo civil, confissão, meu amigo, se a parte não contestou, já era, presumo verdadeiro. Esse dia teve um caso aqui, uns mendigos que estavam na frente do shopping, bagunçando na frente do shopping, segurança botaram eles para correr. Foram na Defensoria Pública, ficaram insatisfeitos, a Defensoria Pública entrou com ação, cobrando danos morais e materiais, o shopping nem contestou, não apresentou resposta. Tá lá, saiu 3 mil de condenação para os mendigos, compraram cachaça e foram tomar tudo na porta do shopping lá. Então, o que está acontecendo? Não contestou lá no civil, já era, aqui no penal não. Ainda que o fato seja incontroverso, no processo penal tem que ter prova. Ainda que o réu confesse, tem que provar. Não pode o juiz só condenar com base na confissão. Então esse aqui é muito importante. No processo penal, os fatos não contestados, ou seja, que o réu não nega, eles têm que ser provados também. Isso é forte. No processo penal isso não importa. Mesmo os fatos não contestados, ou seja, os fatos incontroversos, eles têm que ser provados. Não há que se falar no processo penal, olha lá, em confissão ficta ou presumida. Não tem isso. Ok? Para provar a materialidade e autoria, o ônus da prova cabe ao MP, mesmo se o réu tiver revel. Então, mesmo se o réu tiver revel, a acusação, que é quem está ali imputando a conduta, vai ter que provar materialidade e autoria, que é o que eles estão alegando. Então, alegou, tem que provar, beleza? Agora, o que não vai depender de prova? Olha lá, fatos que não dependem de prova. Fatos notórios, né, de amplo conhecimento, fatos evidentes, por exemplo, uma morte de causa violenta, fatos inúteis ou irrelevantes ao processo, o juiz vai dispensar a produção de prova quanto a isso, e as presunções legais, que podem ser absolutas, também chamadas iure et de iure, ou relativas, que é iuris tanto. Por exemplo, menor de 18 anos, ele é inimputável. Por mais iniciado que ele seja ao crime, não é nem ao crime, nem aos atos infracionais, enquanto menor de 18 anos, ele, não importa, ele é inimputável pela lei. Ele só vai ser imputável pelo nosso Código Penal quando fizer 18. Ou seja, presumimos que antes de 18 ele é completamente inimputável. Ele não tem o necessário discernimento para responder como um maior. Isso é uma presunção da lei, não tem como você questionar isso. Pode ser o menor mais desenvolvido que for. Não tem 18 anos, não vai ser responsável penal. Mesmo se tiver emancipado, viu? Mesmo se ele ter emancipado, não fez 18 ainda, penalmente ele não responde. É uma presunção absoluta, olha lá. Mesmo emancipando o sujeito, ele não responde penalmente. E, olha lá, violência também sexual nos crimes contra menor de 14 anos. Presumo que ela não tem condições de entender ali a dimensão daquela conduta. Então, praticou o ato sexual com menor de 14, ainda que ela queira, é uma presunção lá que vai considerar e pode configurar, né, o estupro de vulnerável.
um tipo penal lá do Código Penal, que inclusive é crime o quê? Hediondo. Beleza? Então são fatos aí que a gente colocou para você ter o controlinho, fatos que não precisam de provas. Mais uma coisa antes da gente começar aí com provas, olha lá. Classificação das provas. Quanto ao objeto, pode ser prova direta ou prova indireta, que é uma prova que você vai conhecer e provar uma circunstância, e por indução você vai chegar a uma outra prova. Prova direta já é aquela mesmo objeto da prova, é um depoimento sobre materialidade, sobre autoria, um laudo pericial em cima do vestígio deixado pelo crime. Quanto ao sujeito, pode ser uma prova real ou uma prova pessoal. Então, a depender de um depoimento, ou a depender de uma prova documental ou pericial. Prova plena é aquela que prova todos os fatos alegados, e a não plena ela não prova em sua plenitude, os efeitos da pena, não é uma prova robusta, uma prova concreta. Então, aí mera classificaçãozinha só para constar, porque aí vamos ver a questão também aqui, ó, quanto à forma, prova testemunhal, vamos abordar, prova documental e a prova material em si do próprio objeto do processo. Tranquilo? Então vamos lá, olha lá, como é que isso cai em prova. Prova real é a que exprime o conhecimento subjetivo e pessoal de alguém. Por exemplo, interrogatório e depoimentos. Não, isso não é prova real, isso aí é prova pessoal. E até a prova pessoal, depoimento de testemunhas, ela não pode ser subjetiva, tem que ser sobre os fatos que ela analisou. Mas prova pessoal é essa, né? A prova subjetiva. Decorre lá do conhecimento de alguém, como a confissão do réu, o depoimento de uma testemunha, a declaração da vítima, que ela é ouvida em declarações porque ela não é compromissada, aí prova pessoal. Prova real não, é mais, olha lá, ó, emergente do fato, fotografias, pegadas, ó, filmes, os vestígios deixados pelos crimes, aí a gente está diante de prova real. Há uma alteração fática, né, deixada ou documentada pela, vamos dizer assim, pela parte, né, que está juntando aquele documento, então ela vai servir de prova. Já com relação, olha outra aí, prova indireta. O que é a prova indireta? Prova indireta, ó, é aquela que por si só demonstra o fato alegado? Não, não é por si só. Se demonstrar por si o fato alegado, ela é prova direta. Prova indireta, ela refere-se a um outro acontecimento, olha lá, que por relação nos leva ao fato principal. Ok, o álibi, ó, o sujeito não estava na cena do crime, estava na casa da mãe lá no outro estado. É um álibi, é uma prova indireta. E a prova direta... essa diferenciação. Mais uma aqui, ó. Prova não plena tem uma probabilidade de procedência da alegação, sendo suficiente para medidas preliminares. Porque que se fala quando o juiz vai condenar, aqui para ele ter uma condenação, ele tem que ter prova robusta, prova concreta. Fala que a fase judicial, ela busca a prova plenária. Olha lá, porque é a prova mesmo cabal, porque na dúvida aqui, o juiz vai absolver. Agora, lá na fase do inquérito, ó, para a decretação de medidas preliminares como prisão preventiva, prisão temporária, mandado de busca e apreensão, sequestro, ó, de bens, entre outras, interceptação telefônica, você não precisa de prova plenária lá no processo. Prova plenária é para você condenar ou absolver. Lá, aqui no inquérito policial, na fase preliminar ao processo penal, bastam provas, ó, não plenárias, ou também é comum de chamar de provas indiciárias, que são medidas aí, são provas que vão ser suficientes para decretar uma medida cautelar, por exemplo, durante o inquérito. Agora, já na fase judicial, aí a gente já está diante de provas plenárias, o juiz para condenar tem que ter prova robusta, prova concreta. Tranquilo? Vamos mais um aí, ó. A regulamentação dos meios de prova feita pelo CPP é taxativa, não tem nada disso. Nosso sistema é o do livre convencimento. Sistema do livre convencimento. Ou livre convencimento motivado. Livre convencimento motivado. Esse livre convencimento motivado o juiz é livre para se valer das provas que foram trazidas pelo CPP, mas ele também pode se valer de outras provas não previstas no CPP. São as chamadas provas inominadas.
Por exemplo, reconhecimento por meio de sons. Isso não está no CPP, mas é uma prova inominada, o juiz pode se utilizar dela. Então, a regulamentação dos meios de prova feito do CPP é taxativo? Não, é enumerativa, é exemplificativa, enumerativa, números apertos, não é número clausos. Não sendo admitidas provas atípicas? Sim, provas atípicas, olá, são as inominadas, elas não estão previstas no CPP. Beleza? Então vimos uma introduçãozinha sobre provas, vamos tomar um cafezinho e já volta para dar continuidade aí ao nosso assunto de provas, que vão ser vários blocos para a gente tratar sobre ele. Vamos aos pouquinhos e logo a gente termina. Vamos lá.